Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa dedicado à defesa e proteção dos consumidores cabo-verdianos, com conteúdos produzidos semanalmente pela ADECO, que visam instruir os telespectadores com as informações das mais variadas áreas do consumo. Então fiquem na nossa companhia nesses próximos minutos e informem-se sobre os temas que marcam esta edição do programa. A ADECO, em parceria com a Consumare, realiza Fórum Um Consumidor Mais Protegido é um cidadão mais seguro na cidade da Praia. Membros do Gabinete Executivo da Comissão Nacional do Códex Alimentários realizam encontro com a ADECO. Informação Jurídica responde à questão: posso pedir uma pensão ao meu ex-cônjuge? A ADECO Jovem fala das redes sociais e as suas desvantagens. A ADECO, em parceria com a Consumare, realizou durante os dias 11 e 12 de junho, na cidade da Praia, a conferência Um Consumidor Protegido é um cidadão mais seguro. O fórum teve lugar no Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais, de onde reuniu representantes de instituições públicas, entidades da sociedade civil, juristas internacionais, professores, reguladores e empresas de toda a lusofonia, com o objetivo de impulsionar a evolução das políticas de proteção e defesa do consumidor no mercado global em constante transformação. Ao longo desses 2 dias foram debatidos temas como os direitos do consumidor como motor do desenvolvimento, fortalecer a defesa do consumidor no mercado em transformação, o papel da sociedade civil na defesa do consumidor e os seus desafios, bem como o direito à saúde e à segurança do consumidor. A presidente da mesa da Assembleia Geral da ADECO, Eneida Lopes, fez a sua intervenção sobre o cenário da defesa do consumidor em Cabo Verde e na lusofonia e destacou o papel preponderante que a associação tem tido na defesa do consumidor cabo-verdiano. Durante esse tempo que a ADECO esteve sozinha a tentar remar esse barco da defesa do consumidor, foi um importante elemento catalisador para determinadas conquistas. E das conquistas que nós tivemos que lutar para ter para esse cenário de defesa do consumidor em Cabo Verde seja um cenário de crescimento, nós lutamos muito para a fixação dos preços máximos dos combustíveis. Foi um trabalho árduo levado a cabo na ADECO. A ADECO lutou com toda a sua força para a retirada do aluguer dos contadores. Este é um feito. Tem lutado de forma vivaz para a devolução das cauções resultante dessa retirada do pagamento dos alugueres dos contadores. Então, tem as cauções para serem devolvidas aos consumidores, que até hoje ainda estamos a lutar, para além de toda uma série de pedagogias que a ADECO vem fazendo ao longo dos 27 anos, tem já 27 anos da sua criação, pedagogia em termos de formação, de programas de rádio, de televisão, de comunicação social e redes sociais. Eneida Lopes encara esta iniciativa como uma oportunidade de trocar experiências com as demais associações de defesa do consumidor da lusofonia e acredita que do fórum possa sair importantes contributos para o desenvolvimento do panorama da defesa do consumidor em Cabo Verde. Nesta conferência nós temos a presença das duas potências, digamos assim, da defesa do consumidor da lusofonia, que são Portugal e Brasil, cuja sua desenvoltura a nível da defesa do consumidor já está num patamar bastante elevado. Então é de ver com bons olhos este fórum, que vai trazer para nós conhecimentos, pode contribuir para desenvolver o setor do consumo em Cabo Verde. Por exemplo, quando, através desta conferência, nós conseguirmos absorver para nós, por exemplo, numa revisão da Lei de Defesa do Consumidor, que tanto se fala e que se pretende que se faça uma revisão, podemos capitalizar, trazer esses conhecimentos, essas técnicas e tentar regular essas realidades jurídicas dentro da nossa Lei de Defesa do Consumidor, numa revisão que se pretende para breve, esperamos que seja para breve. E claro, se já temos um quadro legal com uma maior abrangência de proteção, lógico, também vamos ter um consumidor bem mais protegido e com respostas às suas necessidades diárias enquanto consumidor. A
A presidente do Conselho de Direção da Consumari, Maria Inês Dolci, explica como a organização tem lidado com a crescente transformação pela qual passa o setor do consumo atualmente. Nós sabemos que as associações lusófonas têm a preocupação de estar acompanhando não só os serviços essenciais, mas outros que acabam entrando na vida do consumidor, como proteção de dados, como a questão digital, a inteligência artificial. Então, a Consumari tem essa missão, tem esse objetivo de apoiar as associações com uma interatividade por meio de conferências, por meio de discussões online, para que se possa chegar a um mercado onde o consumidor e o cidadão possam exercer o seu direito. O Fórum Um Consumidor Mais Protegido é um Cidadão Mais Seguro também acolheu profissionais de direito da lusofonia que geraram momentos de debates em torno do tema Direitos do Consumidor e a legislação vigente nos seus respectivos países e apresentaram casos práticos decorrentes das relações de consumo nas suas regiões. O coautor do Código de Defesa do Consumidor e professor de Direito do Consumidor na Escola Paulista de Direito, José Geraldo, falou um pouco sobre aquilo que tem sido o seu contributo no cenário da defesa do consumidor no Brasil e apontou as suas maiores conquistas alcançadas ao longo desse percurso. Eu creio que a minha maior participação nesses 43 anos de experiência na área tenha sido exatamente eu ter feito parte da comissão que escreveu o anteprojeto do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor em 1988. Eu fui o vice-presidente da comissão e o relator geral. Foi um trabalho, vamos dizer, que foi facilitado pela existência já naquela altura, 1988, de 14 a 20 leis já existentes em outros países. Então, na verdade, nós aproveitamos essas diretrizes para fazer o nosso Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Então, eu creio que há muitas coisas para serem feitas, não apenas pelos órgãos oficiais de defesa do consumidor, como no Brasil o PROCON, mas também a Proteste, que é o correspondente lá no Brasil, em São Paulo, da DECO de Portugal, aqui a DECO, e agora todas reunidas nessa associação internacional que é a Consumari. Em representação ao bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, esteve o advogado Hernani Soares, que falou sobre a Lei da Defesa do Consumidor vigente no país e reforçou a necessidade de ajustar a legislação à realidade do consumo atual. Quando se fez a lei, nós tínhamos basicamente o mercado tradicional, hoje nós temos o chamado mercado digital. Portanto, esse mercado digital, se nós olharmos para a Lei de Defesa de Bens Essenciais, que é chamada a Lei de Defesa do Consumidor, nós não encontramos qualquer referência ao digital, ao mercado digital. Contudo, nós temos outras leis no país, nomeadamente a Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei de Bases do Sistema Financeiro, que são leis leis sectoriais, mas que também têm normas que protegem o consumidor. Temos recentemente a Lei do Comércio Eletrónico e Serviços Digitais também, que veio trazer alguma proteção para os consumidores. E a ADEC já está na forja de entregar ao Parlamento uma proposta de alteração a essa lei para que os deputados o possam discutir e aprovar uma nova lei. O Fórum Um Consumidor Mais Protegido é um Cidadão Mais Seguro resultou de uma parceria entre a ADECO e a Consumari e foi realizado no âmbito dos 50 anos da independência de Cabo Verde. A ADECO recebeu na sua sede, no passado dia 5 de junho, os membros do Gabinete Executivo da Comissão Nacional do Códex Alimentários. A visita foi realizada no âmbito do programa de encontros com as instituições parceiras da CNCA, que tem como principal objetivo aproximar estas entidades da Comissão. A reunião foi presidida pelos técnicos da Entidade Reguladora Independente da Saúde, ERIS, órgão que atualmente lidera a Comissão em Cabo Verde.
onde apresentaram a história, os objetivos e procedimentos gerais do Códex, os ganhos obtidos ao longo da sua atuação em Cabo Verde, o seu plano de atividades para o ano de 2025, a importância econômica e política do Códex para o país, bem como estratégias para reforçar o nível de envolvimento nacional nos trabalhos do Códex. A Comissão Nacional do Códex Alimentários dispõe atualmente de 19 instituições parceiras, entre os quais fazem parte a Associação para a Defesa do Consumidor, universidades e entidades reguladoras do país, e o seu trabalho depende essencialmente daquilo que são os resultados dos estudos e investigações relativos ao setor alimentar. As redes sociais fazem parte do cotidiano da maioria dos jovens atualmente, oferecendo oportunidades de socialização, acesso à informação e expressão pessoal. No entanto, também apresentam diversas desvantagens, especialmente quando o seu uso é excessivo ou mal orientado. Maiva Silva vem nos falar nesta edição da rubrica ADECO Jovem das redes sociais e como o seu uso excessivo nos afetam. Olá, consumidor jovem, eu sou a Maiva e esta é mais uma rúbrica da ADECO Jovem. Hoje vamos falar de um tema que já faz parte das nossas rotinas, as redes sociais. Nós, da geração Z, já nascemos no mundo digital, crescemos com o telemóvel na mão e as redes tornaram-se o nosso espaço para tudo. Partilhar momentos, conversar com amigos, mostrar o que gostamos e no que acreditamos. Mas nem sempre paramos para pensar em como isso tudo nos afeta de verdade. As redes sociais têm o seu lado bom. Podemos aprender, rir, inspirar-nos e até mostrar o nosso talento. Mas também tem o lado que quase ninguém mostra. A comparação constante, a pressão para ser feliz o tempo todo e a ansiedade de ter que estar sempre online. Já te aconteceu estares à mesa com a tua família e não conseguires largar o telemóvel? Ou estar nas aulas a estudar e dares por ti a ver vídeos em vez de prestares atenção? As redes sociais prendem e se não tivermos cuidado, acabamos por viver mais no ecrã do que na vida real. Então, o que podemos fazer? Usar com equilíbrio, ter momentos offline, pensar antes de partilhar e cuidar da nossa saúde mental. E no passado dia 12 de junho, celebrou-se o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É importante lembrar que nem todos os jovens têm o privilégio de estar online ou de estudar. Há crianças que, em vez de brincar e aprender, estão a trabalhar todos os dias. Vamos usar as redes também para dar voz a quem não tem. Tu é que decides o que fazer com o teu tempo e com a tua atenção. As redes sociais não são inimigas, mas precisam de limites. Usa a tecnologia a teu favor, com consciência e equilíbrio. Até a próxima. Até lá, ser um consumidor consciente. Posso pedir uma pensão ao meu ex-cônjuge? Quem nos traz a resposta a esta questão é a jurista Shirley Graça na rúbrica Informação Jurídica. É sim possível pedir uma pensão de alimentos para o ex-cônjuge. A obrigação alimentar entre ex-cônjuge resulta do dever de mútua assistência que permanece mesmo após o rompimento da vida conjugal, independentemente do regime de bens do casamento e do género. Ou seja, o pagamento de uma pensão de alimentos pode ser devido tanto para a ex-esposa como para o ex-marido. A pensão pode ser fixada por acordo entre o ex-cônjuge ou determinado por um tribunal. Mas isso depende da necessidade de quem recebe e das possibilidades de quem paga. O ex-cônjuge que pede a pensão deve demonstrar que não consegue se sustentar sozinho devido a dificuldades financeiras, de saúde ou outros motivos. E o ex-cônjuge que irá pagar a pensão deve ter capacidade financeira para isso, levando em conta os seus rendimentos, bens ou outros fatores. A pensão deve ter como objetivo garantir a subsistência do ex-cônjuge, cobrir as necessidades básicas da vida, como a alimentação, moradia, saúde, entre outros. E ao decretar a obrigação de prestar alimentos, para além da situação econômica concreta dos cônjuges, o tribunal terá também em conta a duração do casamento, as circunstâncias concretas que conduziram ao divórcio e a colaboração prestada à economia do casal,
pelo cônjuge que carece da pensão. A obrigação de pagar a pensão cessa se aquele que o presta deixar de ter possibilidade de continuar a pagá-lo ou aquele que os recebe deixar de precisar deles. Cessa também se o ex-cônjuge que recebe casar novamente, passar a viver em união de facto com outra pessoa ou ainda se tornar indigno do benefício pelo seu comportamento moral. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor. Mas como já sabem, a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima semana.